Olá, tudo bem? Estamos em 2019, um ano que promete muitas bênçãos, grandes conquistas, grandes alegrias, com a presença de Deus sobre todos nós. Estamos de volta com mais um programa, Com Fé é Possível. E como está a sua fé? Como você está crescendo nas questões espirituais? Que Deus te abençoe. As empresas que estão oportunizando esse momento são Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Boa Vista Comércio de Equipamentos, academias em geral e Barbearia Molina, cuidando do seu visual. Como empresas de apoio, estão conosco CB Imóveis e Moda Vírus. Enquanto você se prepara, nós, em poucos segundos, estaremos de volta com a mensagem de Deus para o seu coração. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Todos nós, seres humanos, temos fraquezas e defeitos. Mas isso não é impedimento para Deus nos usar e para sermos plenamente felizes. Moisés é um exemplo disso. Uma pessoa que tinha a língua pesada, era gago, mas foi o porta-voz para libertar o povo da escravidão. Deus tem um jeito especial de agir para cumprir seus propósitos. Quando alguém é escolhido por Deus para uma missão específica, há todo um processo de preparação estabelecido por Deus. Como vamos aprender com a vida de Moisés, desejo ler em Deuteronômio, capítulo 31 e o verso 10, que nos diz o seguinte: E nunca mais se levantou um profeta em Israel como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Moisés é um exemplo de alguém chamado por Deus que necessitou ser preparado antes de cumprir a sua missão. A sua vida pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase na vida de Moisés foi até os 40 anos, quando ele aprendeu a ser príncipe na casa de Faraó. Nesse período ele se considerava importante até o dia em que foi punido por seu crime. As maiores conquistas da sua vida se resumem aos conhecimentos seculares adquiridos. Deus queria usar Moisés como libertador dos hebreus, mas não do jeito de Moisés, vestido com vestes reais, egípcios tentando fazer justiça com as próprias mãos. Moisés olhou para os lados para assegurar que ninguém estava olhando, mas esqueceu de olhar para Deus, olhar para cima. Vemos que toda ação provoca uma reação. Como está no livro de Salmos 106 e 13, logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Deus não irá impedir que você faça as coisas à sua maneira, só que as consequências virão como um temporal. Sempre que alguém disser, eu prefiro fazer desse modo, o Senhor Deus dirá, vá em frente, mas aceite as consequências e trilhe pelo caminho mais difícil para aprender a conhecer a minha vontade. Não avance em 2019 do seu jeito. Isso é atrair um montão de coisas ruins. A vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, é o que existe de melhor para todos nós. O jeito egípcio de Moisés falhou, o seu crime foi descoberto. A sua experiência e jeito de agir só lhe trouxe confusão. Logo ele iria aprender a duras penas onde, quando e de quem receber as ordens.
A verdade é que aprendemos desse episódio é que os resultados alcançados através da nossa vontade são inferiores aos alcançados sob a intervenção de Deus. Enquanto Moisés agiu do seu modo, a única coisa que conseguiu foi derrotar um egípcio. Mas quando ouviu e obedeceu à voz de Deus, ele venceu milhares de egípcios de uma única vez no Mar Vermelho. A segunda fase na vida de Moisés, dos 40 aos 80 anos, Moisés aprendeu a ser pobre e depender de outros para alcançar seus objetivos. As suas maiores conquistas foram as experiências verdadeiras sobre caminhar e sobreviver no deserto, constituindo uma família ao modo de Deus. Ele descobriu o significado das palavras renúncia e humildade. Ninguém conseguirá se encher de Deus enquanto não se esvaziar de si mesmo. Nós podemos escolher o caminho das facilidades e correr o risco de ser derrotados no final, ou o caminho de Deus, que, embora pareça derrotista, no final nos faz vencedor. A vida de Moisés se transformou a partir do momento em que ele renunciou seus títulos, seus conhecimentos e a sua própria vida, no momento em que ele entendeu que sozinho não seria capaz de realizar algo tão grandioso. Às vezes nos deparamos com pessoas que ostentam seus currículos, falam dos seus talentos, habilidades, e isso com entusiasmo, como se isso fosse o suficiente para torná-los vencedores. Não é exatamente isso que Deus deseja, embora tais coisas sejam importantes. Deus não condena a educação formal, aliás, ela contribui para o desenvolvimento das ações do reino de Deus aqui na terra. Porém, Deus não pode usar alguém que tenha boa educação formal sem que a pessoa renuncie o seu ego para viver a vontade de Deus. A obra de Deus é completa na vida da pessoa quando ela renuncia o seu ego para viver a plenitude daquilo que é divino, a palavra do Senhor. A vida de Moisés mudou radicalmente depois do tempo de aprendizado no Egito e no deserto. A melhor fase aconteceu depois dele ter experimentado a riqueza do Egito e a pobreza no deserto. Algumas experiências que passamos na vida contribuem para o aprendizado, amadurecimento e realização de grandes conquistas. Depois de passar 40 anos sendo servido, dando ordens a escravos e vivendo como príncipe, o Senhor remove Moisés da sua comodidade e da riqueza e o conduz ao deserto para viver uma outra realidade. Pode parecer estranho a maneira de Deus agir. Por 40 anos, Moisés aprendeu a cuidar de ovelhas, conheceu caminhos no deserto que nunca imaginara, enfrentou de perto o sofrimento de um povo que vivia às margens do reino faraônico. Toda essa experiência negativa, do ponto de vista humano, daria a Moisés a experiência necessária para, no futuro, cumprir os planos de Deus. Talvez o seu presente seja pior do que o seu passado. Você paga o preço por decisões que pareciam certas no passado. É possível que Deus esteja te preparando para uma grande obra no futuro. Ao invés de murmurar e reclamar de Deus pelo momento que vive, que tal lhe perguntar: por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? O que queres, Senhor, que eu aprenda através dessa situação? Nunca esqueça que Deus tem propósitos de bênção para você e sua família, mas é preciso querer, se entregar, se envolver. Eu penso na indignação de Moisés quando foi confrontado por um hebreu que, ao invés de saudá-lo como herói, o acusou de ser assassino. Moisés poderia ter deixado o egípcio matar o hebreu, mas ele o defendeu porque considerou ser justo ajudar o pobre homem,
Mas, como consequência desse ato, ele foi banido do reino e confinado ao deserto. Todos nós experimentamos, de um modo ou outro, os nossos próprios vales e desertos. Se perseverarmos, renunciando o nosso eu para viver a vontade de Deus, experimentaremos momentos majestosos em nossas vidas. Quando Davi se viu acuado e perseguido pelos adversários, declarou: ainda que eu ande por um vale escuro de morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Quando você passar pelo vale escuro, não se deixe ser vencido nele, não faça a sua casa no vale da sombra da morte. Continue caminhando até o fim. Vale a pena. O momento vivido por Moisés era muito complicado. Ele ainda não compreendia o plano de Deus. No futuro, ele iria descobrir que nada em sua vida foi inútil. O tempo que viveu no Egito e o tempo que passou no deserto foram importantes para a confirmação da sua chamada. Ele aprendeu a liderar e ser profeta de uma nação, descobriu o valor da vida humana e se tornou intercessor do povo diante de Deus. A terceira fase na vida de Moisés começa quando ele teve a visão da sarça ardente. A sua maior preocupação era com relação à sua falta de credibilidade. Ele disse a Deus: os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar e vão dizer que o Senhor não apareceu a mim. Era chegado o momento de Deus restaurar a credibilidade de Moisés. Hoje Deus também, através dessa mensagem, está restaurando a tua credibilidade, a tua confiança e aumentando a sua fé. O Senhor confirmou o seu chamado na vida de Moisés através de 2 sinais. Do bastão que se transformou em cobra quando ele jogou no chão e da mão colocada no peito que ficou leprosa e depois curada. Apesar dos sinais que Deus lhe mostrara, Moisés ainda se sentia inseguro. Houve uma mudança radical na vida de Moisés. Quem sabe hoje mesmo você também precisa tomar uma decisão e ter uma mudança radical, eliminando amizades, mudando alguns hábitos para você viver mais perto de Deus. Nos primeiros anos, Moisés era tão confiante, desafiou a lei matando um egípcio e o escondendo na areia, mas depois de 40 anos no deserto, ele descobriu o significado da palavra renúncia. Hoje você está renunciando a alguma coisa por amor a Deus, por amor a Cristo? Ele se desfez de todo o seu ego, esvaziou-se de si a ponto de depender unicamente de Deus. Todos nós, chamados por Deus, temos um cajado de autoridade. O Senhor perguntou para Moisés: o que você tem nas mãos? Ele não tinha um cetro real, não tinha um diploma de PhD ou doutorado nas ciências egípcias, ele não tinha ouro ou prata, não tinha poder ou riquezas. A única coisa que Moisés tinha era um cajado, o suficiente para Deus usar e fazer maravilhas aos olhos do povo. O cajado nas mãos de Moisés era apenas uma vara, mas sob a ordem de Deus se transformou em serpente, fez brotar água na rocha e abriu o Mar Vermelho. Que maravilha! Que bênção! O cajado foi o que restou para Moisés. Era tudo o que Deus precisava para cumprir o seu propósito através da vida dele. Você já descobriu qual é o seu cajado? Como você pode ser um instrumento de Deus no meio aonde está inserido? Você não está vivo por acaso.
há um propósito divino que aguarda a sua decisão. As mãos leprosas e purificadas de Moisés representam o perdão de Deus. A insegurança de Moisés é justificada pelo seu passado. Tem alguma coisa que condena você agora, nesse momento? Algo que faz você se sentir mal pelo que falou, da forma como agiu? Moisés sabia que no Egito haviam pessoas que conheceram o seu passado e quando o vissem iriam desacreditá-lo. As mãos de Moisés estavam sujas de sangue. Por isso o Senhor lhe ordenou que colocasse a mão no peito e quando ele tirou estava leprosa. Ele ficou apavorado. A mão estava completamente alterada. Era assim que Moisés se via e pensava que as pessoas o veriam do mesmo modo. Pela segunda vez, Moisés coloca a mão no peito e quando tira, ela estava limpa novamente. Deus estava lhe ensinando duas lições. Ninguém pode controlar a sua carne. O que está em seu coração é que o tornará limpo ou impuro. Ao colocar a mão no peito, ele a vê exatamente como imagina. O seu pecado oculto no coração é revelado na carne. A segunda lição é que Deus não pode agir e fazer milagre na vida de alguém que acha que está no controle. Ao colocar a mão impura no peito e retirá-la limpa, Deus está mostrando para Moisés que o poder para perdoar pertence somente a Ele. Ele, o nosso Deus, é que está no controle de tudo. Na primeira fase, Moisés estava cheio de si. Na segunda fase, ele descobre que não é nada. Na terceira fase, ele está cheio de Deus. Tenha você também a humildade de viver uma nova fase com a bênção de Deus em sua vida. Quando Deus assume o controle de nossas vidas, somos conduzidos a uma posição de vencedores. A declaração de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 13, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A declaração de Pedro ao paralítico na porta do templo, lá em Atos 3:6, ele diz: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho, isso lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E o paralítico levantou, foi curado, porque há poder no nome de Jesus. Moisés foi um escolhido para vencer e você também é. Lá no Antigo Testamento, a postura de Moisés, a obediência dele já apontava para Jesus, o Senhor e Salvador da humanidade, o Messias. As atitudes de Moisés já representavam o que Jesus faria séculos adiante, quando Jesus se esvaziou de si mesmo, nos amando, se entregando por completo para nos trazer vida eterna, vida abundante. Jesus cumpriu todas as profecias do passado e ainda hoje cumpre suas promessas. Ele disse que estaria contigo todos os dias e agora mesmo Ele está aí do teu lado para te abraçar e dizer: o que queres que te faça? Nós queremos que no decorrer desse ano novo, você viva intensamente uma vida mais próxima, mais chegada com Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Que Deus abençoe e fortaleça a sua vida, a sua família. Eu quero orar por você. Se possível, feche os seus olhos. Tenha agora um rápido instante de oração. Querido Deus, nós pregamos a Tua palavra aprendendo várias coisas, as etapas da vida e tudo aquilo que aconteceu na vida de Moisés. Eu oro abençoando esta pessoa que nos assiste agora, esta pessoa que está tomando algumas decisões muito importantes, ó Deus. Decisões de parar de viver a mentira,
de viver uma vida na hipocrisia, simplesmente representando que está bem, representando que está em comunhão, quem sabe apenas frequentando uma igreja. Ó glorioso Deus, eu oro para que a Tua palavra, através dos ensinos da vida de Moisés, nos leve a nos esvaziarmos de nós mesmos, nos leve a vivermos um tempo precioso de humildade e busca da Tua presença. Eu oro por aquele que nesse momento está passando pelo deserto, uma fase difícil, uma fase de aprendizado, para que esta pessoa se levante, para que esta pessoa consiga enxergar a Tua vontade, aquilo que existe de melhor para a sua vida, para o casamento, para a empresa, para a vida profissional. Eu oro abençoando todas as pessoas e todas as coisas que acontecerão no decorrer desse ano de 2019, que tragam saúde, alegria e libertação de tudo aquilo que aprisiona. Eu oro agradecido, Pai, confiando em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o seu carinho, nós agradecemos você que nos acompanha todos os dias através da TV Erechim. Eu agradeço a Deus por aqueles que estão orando, porque é um trabalho de grande desafio. A cada programa é um desafio novo que enfrentamos, mas tudo isso é para poder abençoar você, a sua família, te dar uma orientação através da palavra de Deus de como você pode viver uma vida melhor. Nós queremos convidá-lo a, no decorrer desse ano, participar conosco também no auditório da Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Erechim, Rua Sidney Guerra, 915, fácil estacionamento, um lugar acolhedor, ambiente climatizado, um lugar muito especial para receber você, seus amigos, a sua família. Todas as quintas e domingos nós estamos pregando a palavra de Deus. Na parte da noite, entrada franca, e você é o nosso convidado. Deus te abençoe, Deus te fortaleça em todo o tempo. Nós te abençoamos, agradecendo a Deus por cada momento que a gente está vivendo. Até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo, e que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível, porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender
recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Paulina, where you going to? And I want you to be mine. Promoção Etiqueta Vermelha Móveis Sebem, 25 anos. Móveis com desconto de 20 a 40%. Basta conferir a etiqueta vermelha e aproveitar. Promoção Etiqueta Vermelha Móveis Sebem, 25 anos, em Erechim.